SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Este é o Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores, aqui no estado de Santa Catarina, ao vivo no Floripa em Foco, às quartas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. E nesta semana, para conversar com o telespectador e internauta, o coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Silvio. Uma boa tarde ou uma boa noite, né, a todos aqueles que acompanham aqui o Floripa em Foco e esse programa, mais uma vez, aí do SINT. Muito bem. E já aproveitando a fala do professor, né, você, telespectador internauta, visite o site do SINT para ter acesso ao que vamos conversar aqui agora, sobre a última proposta do governo do estado sobre a discussão do piso salarial, e muitas outras informações você tem ali no www.sint-sc.org.br. E há 2 dias, ou então há menos de 24 horas, professor, houve um bate-papo, né, com o secretário de Estado da Educação, quando ele não botou para discutir, mas apresentou a proposta deles sobre a lei do piso aí, né? Saiu satisfeito da reunião? Olha, Silvio, obviamente que não, né? A expectativa nossa são maiores do que essa dita proposta, porque na verdade nem é uma proposta, tá? Não é proposta? Não, ele trata como um estudo da nova carreira para o magistério público do estado de Santa Catarina. Não quer dizer que vai ser implementado? É um estudo porque o segundo secretário ainda tem algumas questões que ele não acertou internamente com o governo. Então, é apenas um estudo que poderá ocorrer também modificações até eles enviarem o projeto definitivo para a Assembleia Legislativa. Né? E aí tem um trâmite que tem que fazer dentro do governo e aí rediscutir essas questões. Nós não tivemos propriamente uma audiência, né? Foi mais uma apresentação do secretário de Estado desse estudo, apresentou, nós primeiramente ouvimos, colocamos algumas ponderações, porque também ali não era o espaço do debate em si. Nós vamos aprofundar esse debate na executiva, na executiva que nós tivemos ontem. Hoje tem mais uma reunião ainda da executiva, nós vamos ter aí até o final de semana, mas no dia 5 e 6 de fevereiro nós estaremos reunindo com o Conselho Deliberativo, aí com representantes das 30 regionais do SINT em todo o estado, e vamos aprofundar esse debate no Conselho Deliberativo, primeiro para poder também entender essa proposta, também a princípio ver a posição dos conselheiros e coordenadores regionais e tirar uma mobilização também para apresentar para a categoria, né? Porque nós vamos ter que rever essa discussão. Nós temos alguns princípios já discutidos no SINT ao longo do tempo, que são princípios históricos, que nós não abrimos mão, e isso de pronto já bate de frente com aquilo que o governo apresentou, e aí nós queremos conversar, discutir com a categoria, para vermos aí qual é a nossa posição. Silvio, a gente, a princípio, a primeiro momento, obviamente, avalia que ao longo do tempo nós ficamos buscando e reivindicando a descompactação. É uma luta nossa desde 2011, depois daquela grande greve, depois fizemos uma greve em 2012, mesmo assim não descompactou, tivemos um grupo de estudo e não avançou. Nos últimos 2 anos o governo apenas aplicou o reajuste do piso no início de carreira, não contemplou toda a carreira. Não contemplou toda a carreira, não contemplou exatamente. O que já fere o princípio do piso. Bom, isso é o nosso entendimento que sim. O governo disse e diz na imprensa que não. Mas nós continuamos defendendo nosso princípio até que realmente ele seja negado ou pretendemos obter a vitória, né, com relação a esse debate judicial. Mas, por enquanto, ainda permanece o governo pagando a início de carreira. E esse ano nós tivemos 13,1% de reajuste aí do piso nacional. Já foi aplicado? Não, o governo aqui no estado? Não, o governo não aplicou ainda,
justamente porque ele estava nesse estudo. E isso foi o que ele nos disse, né? E pretende agora, mês de fevereiro, fazer uma folha suplementar para poder implementar esses 13,1% aí para quem ainda não alcança o piso. Mas, para os demais trabalhadores, esse debate vai depender também desse estudo e que esse estudo se torne uma proposta, essa proposta possa ser avaliada e votada na Assembleia Legislativa, porque envolve a carreira, envolve outras questões além do salário, ele envolve a questão da regência de classe, ele envolve a questão das aulas excedentes, ele envolve a hora-atividade, ele envolve a condição de trabalho de contratação dos ACTs. Que mudou substancialmente, aliás, né? Pela proposta, era uma proposta que o governo tinha para todos os trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Tá? E nós sempre tivemos posição contrária. Tá? Então, foi no embate que a gente conseguiu ir segurando essa proposta dele, porque no início, eu lembro, em 2006, nós tivemos um debate, a lei do piso nacional nem estava sendo aprovada, estava sendo discutido. Nem era lei ainda. Nem era lei, e o governo já vinha com essa proposta para o sindicato de que ele iria transformar a hora-aula para todos os trabalhadores. Cada um ia ganhar de acordo com a quantidade de aulas que ministrasse. Né? E esse debate foi vencido lá por causa das manifestações, das greves, né, das paralisações, né? E aí ele retoma isso. No passado ele também tentou retomar, mas aí como ele não implementava a questão da descompactação, então ele deixou quieto essa discussão e agora ele trouxe isso para os ACTs. Mas a gente pode detalhar essa questão trabalhando de uma forma geral, né, que ao mesmo tempo a descompactação que nós queríamos foi buscada, ele apresenta, agora ele não apresenta da forma que nós queremos. É óbvio que ele não iria apresentar, mas da forma que ele apresentou... Avançou um passinho. Parece que é muito bonito, né? Mas, por exemplo, tem algumas questões questionáveis. Nós sempre defendemos que o trabalhador, ou a carreira do professor, pudesse ter 50% de diferença entre quem tem graduação e quem não tem. Pudesse, quem fez o concurso, iniciou a sua carreira e quem aposenta, ter esses 50%. É essa que diz as diretrizes nacionais de carreira que nós estamos discutindo. O governo do Estado, ele apresentou essa nova proposta, esse novo estudo, trazendo aí 40%. Né, que, segundo ele, vai dar 40%. Hoje ainda não contempla aí, segundo o que está colocado os números, no 40%. Mas, segundo ele, 40%. Já não é os 50% que nós queremos e nem é os 63% que nós tínhamos antes da greve de 2011. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo, ao longo da carreira, o crescimento dá 36,6%. Então, logo não vou ter 50%, eu inicio hoje, quando eu me aposentar, não vou ganhar mais que 50% de quem está iniciando. 36% é o que está colocado hoje. Bom, então isso já não tem acordo, né? A gente já está... É pouco, né? Começar com um salário e no final daqui, quantos? 25 anos? 25 para mulher e 30 para homem, né, no nosso caso. Levar 36% a mais do que quem está se qualificou, não parece muito interessante. Para quem está preocupado com a educação. É porque a gente discute a carreira, né? Ou seja, a inclusão desse trabalhador na rede, o seu desempenho, né, durante esses anos e a sua aposentadoria. Então, integralmente. Nesse sentido, né, para ter valorização, né, Silvio? Sim. E atrair mais trabalhadores também para essa área, é necessário que se faça isso. O governo não apresentou. Outra questão importante é o tempo. Né? Nossa reivindicação, e já está atrasado, porque nós queremos desde 2011 a questão da descompactação, isso não ocorreu, nós queremos essa descompactação de forma imediata. E o governo disse que não dá. Né? E ele estipulou aí um prazo, até colocou, até 2018. 2018 para descompactar. 2018. Além disso, ele vinculou a questão do Fundeb. Né? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, é o dinheiro que vem do governo federal, de acordo com o número de alunos. Exato, na verdade, varia de acordo com o produto interno bruto e a arrecadação. Um monte de fatores. Um monte de fatores. Mas não precisa ser a única fonte de recursos. Exatamente, porque a valorização não se dá apenas com o dinheiro que você tem
do Fundo de Desenvolvimento para a Educação. Né? Você pode fazer o aporte de outros recursos, outras fontes, para que você possa minimamente valorizar e depois, obviamente, vai trabalhando na gestão. Qualificar, né? Na gestão para que valorizar. Exatamente, para que você possa daí manter aquela valorização que você fez. Então, isso eu cobrei do secretário e creio eu que vai ser um dos debates que nós vamos estar cobrando do governo do Estado nesse sentido. Então, esse é um primeiro foco importante. Depois, tem outro fator, a regência de classe. A regência de classe, ela foi adquirida ao longo do tempo com uma luta lá nos anos 90, de 25% para séries finais do ensino fundamental e ensino médio 25%. Hoje os ATPs e AEs também têm, e todos especialistas 25%. ATPs são auxiliar técnicos pedagógico. E AEs são a Centro de Educação, que eles trabalham na Secretaria de Escola. Eles têm 25% hoje. 25% sobre o quê? Sobre o vencimento. Sobre o vencimento. Quem regência de classe, que é aquele que se responsabiliza por uma classe, né, professor? Também. Mas esse benefício foi estendido a eles porque eles também trabalham com alunos, estão diretamente ligados com alunos. Mas, enfim, essa regência de classe tem 25% para esses trabalhadores. E dos trabalhadores, os professores de séries iniciais, até o 5º ano, eles têm 40%. Porque tem um problema aí. Eles não têm direito, ou seja, a carga horária deles não permite com que eles tenham a hora atividade na sua totalidade. Sim. Por quê? Porque o professor de séries iniciais ele é unidocente. E assim ele é responsável pela turma, ele é sozinho responsável pela toda a turma. E ele só tem aula de artes e de educação física, né, que muitas vezes ele também é obrigado a acompanhar, ou tem necessariamente que acompanhar esses professores para desenvolver essas disciplinas, e ele fica sem a regência. E logo, ele fica sem a regência e ele tem essa compensação de ter 40%. Não ganha de um lado, mas ganha. Mas aí é preciso equacionar isso, né? Se a lei do piso diz que todos os trabalhadores têm direito a 1/3 de hora de atividade, então, portanto, se é todos, é todos. É tanto os trabalhadores do ensino fundamental, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Porque só os das classes iniciais estão recebendo essa regência hoje, é isso? A regência todos estão recebendo, mas diferenciado, um 40% e outros 25%. E o governo pretende incorporar 25% no vencimento, né, para os que têm séries finais de ensino médio, 25% para os séries iniciais e vai compensar eles com mais 15% de compensação pela hora atividade. Então, no caso, eles ficariam com 25 incorporado, mais 15, daria 40 também. E os demais, 25. Mas qual que é a problemática? Que isso também não resolve a discussão sobre a hora atividade, não é? Então, precisamos avançar nesse sentido de todos terem direito à hora atividade. Então, cria essa discussão. E vai dar um incentivo para a sala de aula de 15% para quem realmente ministra a aula. Certo. Então, para quem ministra a aula, 15%. E ele não vai ser pago em percentual. Né? Desculpa, ele não vai dar 15% para quem ministra a aula. Sim. Essa foi uma confusão que eu fiz agora. Sim. Ele vai pagar um valor, Sim, X, né, que tem aí na proposta, varia entre R$3.000 a R$4.500 mais ou menos, por ano, para os trabalhadores que estão diretamente em sala de aula. Esse é o estudo deles. E não se sabe ainda se ele vai pagar mensal ou irá pagar anual. O que nós sabemos é que a proposta dele vem embutida uma questão das faltas. Então, já desconta. Vai ser pago de acordo com a frequência, a quantidade de trabalho, de dias trabalhados. Essa é a referência, dias trabalhados. Então, portanto, se o professor fica doente, né, nós temos problema porque ele não vai receber, vai chegar no final do ano ou do mês, dependendo conforme, se for implementado e como for implementado, ele vai ter essa dificuldade aí. Tem professores que nessa nova tabela de enquadramento, ele não vai receber nada, porque não recebe porque é muito individual, Silvio. Cada trabalhador, ele teve um nível de crescimento, né, com cursos, especialização e outras questões, e aí ele teve uma progressão na sua carreira. Então, cada trabalhador vai ter que realmente verificar qual é o percentual que ele teve de reajuste mesmo com essa nova proposta do governo. Para uns vai ter nada,
segundo o governo, alguns terão até 25%, até 50%. Segundo sim, aqueles que ganham bem o mínimo do mínimo, que vão ter então, é nesse sentido que aí é diferenciado os reajustes. Tá. Bom, diante dessa fala geral, né, dessa lógica apresentada pelo governo, a gente sabe que o governo ele quer enxugar a máquina. Ele vai enxugar a máquina, ele vai fazer economia e ele, com a proposta dele, é enxugar a gestão. Né? E aí, em contrapartida, ele utiliza a própria regência, que a gente já tem direito, para beneficiar nós mesmos. Ou seja, ele usa a regência para aumentar os vencimentos, para assim, de forma ilusória, né? Sim, incorpora ao salário, e o salário aumentou. Exatamente. E aí ele tem um fôlego, essa é a nossa visão, e uma avaliação também bastante preliminar, tá, Silvio? Que a gente está aprofundando esse debate. Mas utiliza a regência e vai incorporar a regência e dá a impressão que você tem um vencimento grande, ou melhor do que você tinha, correto? Mas aí não teria a regência. Deixa de ter a regência e tem um acréscimo no salário. Exatamente. Fica 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. E a gente tem que fazer os cálculos, quanto que dá de regência incorporada ao vencimento e qual é real aporte do governo para o reajuste. Né? Então a gente viu que em todos os níveis ali do enquadramento, ele não aplica os 13,1% desse ano. Quer dizer, ele não tem esse reajuste. Tá? Que já é lei. Que já é lei, que nós estamos exigindo. Então, tem toda essa dificuldade, a gente foi chamado lá na terça-feira, né, para estar discutindo isso. Vamos continuar discutindo no CINT, fazendo o debate interno na direção, e também vamos levar isso para a categoria. Nós vamos só definir no Conselho Deliberativo de que forma isso nós vamos fazer. Provavelmente, né, nós temos aí que apresentar para a categoria o que nós temos, né, quais são as propostas que o governo apresenta e quais são as nossas reivindicações. Então, fazer esse comparativo, fazendo o comparativo, nós vamos ouvir também a categoria. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do CINT. Tome um gole de água, professor. Eu estou ficando com sede só de ouvi-lo falar tanto, né? Tem tanta coisa para falar. E aqui a gente vai ter que andar um pouco rápido, né? Porque não vai dar para esmiuçar, aprofundar muito a discussão. Você pode ter mais detalhes no www.cint-sc.org.br. Inclusive tem uma série de tabelas que o governo apresentou, dizendo que a folha salarial está crescendo, que vai ter a descompactação e que vai ter também a extinção de algumas carreiras. Ao invés de... Quantos níveis são hoje? 7? Hoje são 12 níveis 12. E 7 referências. Ou seja, 12 níveis vertical e horizontal são 7. Ou seja, você progride horizontalmente, né? ou com o tempo, ou curso, e progride também com formação. Se você tem a graduação, faz especialização, você vai depois mestrado, depois doutorado. Isso, e no tempo vai avançando. No tempo vai avançando por cursos, né, 80 horas de curso de formação, ou a cada 3 anos de trabalho. Certo. Hoje é assim, tá? E ele quer extinguir algumas coisas. Né? Ele vai deixar em 4 níveis só. Licenciatura, especialização, mestrado e doutorado. Nível médio? Nível médio vai ser nível médio e licenciatura curta, que contém nessa tabela atual, ele vai estar um quadro em extinção, porque segundo a justificativa do Estado, eles não fazem concurso, não vai ter mais concurso e não tem mais concurso para licenciatura curta e nível médio, né? Ele vai ser um quadro em extinção, quem está aposentado permanece, né? Lógico que esses trabalhadores vão continuar ganhando o mínimo, né? O piso nacional, nunca pode ganhar menos que isso. Sim. Lógico, junto com as suas gratificações, etc. e tal, que já tem, mas eles não terão mais na carreira porque não vão ser contratados mais com esse nível. Os ACTs é outra problemática, né? Esse detalhe que eu queria tocar agora. Os ACTs são acordos temporários de trabalho, né? Aquele professor que não tem férias, não permanece recebendo durante as férias do final de ano. É um trabalhador precário, dá para dizer. Exatamente, assim, né? Silvio. E a forma de minimizar essa questão é tendo concurso. E aí que na mesa a gente exigiu
né, e vem exigindo, e graças à nossa luta, nos últimos anos nós temos conseguido conquistar, né, os concursos que tem aí. Sim. Não só por questões meramente, digamos assim, corporativistas, mas porque a sociedade necessita de trabalhadores qualificados também e que tenham permanência na rede e tenham perspectiva de continuar na rede. Né? Não é possível mais a gente trabalhar com a educação onde o trabalhador não tem segurança do seu trabalho. Se amanhã vai ter trabalho ou não terá trabalho, amanhã ele está numa unidade escolar, amanhã ele estará em outra unidade escolar. Muitos lecionam disciplinas diferentes, né? Sim, diferentes. Um dia eu trabalho ciência, outro dia eu trabalho matemática. Né? Tem que se virar. Tem que se virar. Então a gente precisa realmente qualificar a educação, e qualificar a educação é ter concurso público. Né? E nesse sentido, o Estado, em 2014, teve em cerca de 20 mil contratos temporários e 22 mil efetivos. Então, quase 50% da rede estadual são de caráter temporário, ou seja, contratados de forma precária, que ficam com parte de um terço de férias, fica com parte de um terço, fica com do 13º, ficam parte de dezembro, janeiro e parte de fevereiro sem salário, até acontecer um novo processo seletivo, a classificação, a lotação novamente. E o governo tem outra proposta, né? Ele pretende contratar esses trabalhadores por hora aula. Pois é. Hoje você pega 20, 10 ou 30 horas aulas. Exatamente. Né? Por módulo, né? E agora querem botar de acordo com a demanda. Com a demanda. O professor pode pegar 2 horas aula por semana, então? O que vai ganhar um professor? Exatamente. Então, o governo do Estado, nesse sentido, ele vê uma economia aí. Não, ele vê uma economia, porque hoje o professor que tem 6 aulas, por exemplo, um exemplo, né? 6 aulas numa unidade escolar, ele é contratado por 10. Né? Ele pega um módulo de 10. Quem trabalha 16 aulas, módulo de 20. Quem trabalha 24, módulo de 30. Quem trabalha 32, módulo de 40. E por essa proposta, quem pegar 2 horas, vai ser 2 ou vai ser 10? Não está definido. Não, vai ser 2. Vai ser 2. Mas, lógico, a hora atividade, que ele também tem direito, né? Da hora atividade. 15% sobre os vencimentos. 33% em cima E essa discussão, porque ele quer desvincular justamente o ACT da carreira. Ele vai dizer, o professor temporário não tem nada a ver com a carreira. A carreira é para os efetivos, concursados. Né? Tem professores e professores. E vai, obviamente, hoje já é diferenciado, né? Mesmo estando aí os vencimentos e vantagens ligados à questão da carreira, nós teremos aí uma diferenciação maior ainda dos ACTs. O que o governo está dizendo com isso? Ele disse na mesa, bom, eu quero fazer concurso. Os ACTs, então, vão ter que fazer o concurso e vão ter que ingressar na rede. O governo admite a possibilidade de efetivar esse concurso? Fazer o concurso, aí quem for aprovado, né, obviamente, assumirá seu cargo no caso. E ficará efetivo. Em contrapartida, ele diz, olha, estamos estudando uma forma do contrato ser prolongado, né, para 23 meses. Vai durar 2 anos. 2 anos. E teria férias nesse período? A mesma. Ele fala, em compensação, também a gente vai trabalhar com um processo seletivo só, não faria todo ano, um professor faria todo ano mesmo. A mesma prova, a mesma seleção. Uma nova seleção, né? Faria uma seleção só, e depois, óbvio, né, que ele não vai permanecer com alguém no seu quadro, como professor, se não tivesse uma avaliação. Então, provavelmente ele vai implantar uma avaliação que também não detalhou os critérios, essas questões todas. Professor, a gente já está no final do Floripa em Foco aqui do Sint. O que dá para recomendar para a categoria, assim, para que fique atenta, para a gente encerrar? E qual é o ponto mais importante de a gente ficar de olho nessa proposta toda aí? Bom, primeiro, a gente está falando para os trabalhadores de educação e também para toda a sociedade. Primeiro que os trabalhadores de educação, com o nível de formação que os trabalhadores de educação têm, eles estão hoje, em média, no Brasil, ganhando 35% menos que os outros trabalhadores da mesma formação.
No estado, no próprio estado. Isso no país. No país. Eu não tenho os dados do estado, infelizmente, mas a gente vai tentar buscar esses dados. E nós, com o Plano Nacional de Educação, a Meta 17, é uma força e uma vontade para que nós possamos ter a equiparação entre os outros trabalhadores com o mesmo nível de formação. Então a gente tem que buscar essa valorização. Né? Segundo, a valorização ela não se dá apenas incorporando a regência. Né? A valorização vai se dar através da progressão e todas as outras questões da carreira. Então, os trabalhadores têm que estar atentos a essa discussão, tem que acompanhar na sua escola, tem que estar acompanhando aí as discussões que o Sint vai promover né, ao longo aí desses meses, né, para que nós possamos chegar num debate onde nós não podemos permitir a retirada de direitos. Aquilo que nós conquistamos. Então, nós temos que avançar no sentido de garantir mais direitos para que valorize a educação, valorize o trabalhador de fato. Então, essa é a recomendação. E para a sociedade que está nos assistindo, que possa também conversar com os trabalhadores de educação e conhecer a sua realidade, para que possa nos apoiar também nas nossas lutas, porque a luta do trabalhador de educação não vai melhorar só a vida do trabalhador da educação. Ele vai melhorar a qualidade da educação no espaço em que ele está exercendo o seu trabalho e a sua profissão. Vai melhorar a nação. Fechando, professor. Então é isso a nossa recomendação. Queremos agradecer o espaço e assim que nós tivermos aí a nossa calendário de mobilização e as discussões que vamos fazer posteriormente, queremos fazer, agradecer a você aí por divulgar e por estar nos ajudando. Imagina, obrigado pela presença. Toda quarta-feira, 2h30 da tarde, o Sindicato dos Professores aqui no Floripa em Foco. E hoje falamos sobre essa proposta, uma novidade, né? Uma proposta que o governo do estado está apresentando para ser discutida junto ao Sindicato dos Professores, que é o Sint. Obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, você telespectador internauta da TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.